Almi Pontes. Por que o café? O café, segundo a sociologia, bem, meus amigos, como foi anunciado, hoje é a estreia do Café com Almi Pontes. Por que o café? O café, segundo a sociologia, né, é o que consegue juntar, né, a classe social. Aquela classe social de diferentes opiniões, mas sempre está presente onde tem um café, né, na esquina, no shopping, seja lá onde for. Esse é o café que a sociologia diz que quem consegue unir a sociedade para debater todos os tipos de assuntos. Nesse programa, além de política, outros segmentos iremos trazer para você aqui, para a gente conversar, bater esse papo legal. Estou recebendo aqui o vereador Wilson Maciel, né, popularmente conhecido como Wilsinho, aqui de Belo Jardim, o ex-secretário de Gestão Pública e pré-candidato a prefeito por Belo Jardim. Vereador, boa noite, uma satisfação de ter aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Almi, o convite que foi feito pelo seu programa, para que possamos bater esse papo. O café, sem dúvida alguma, é um momento de descontração e que junta os amigos e a família. E é muito bom ter esse momento para que possamos conversar, dialogar, falar sobre o futuro e falar sobre a política local. Eu estou à sua disposição, amigo. Vereador, na verdade, eu vi um certo pequeno histórico, mas aí você pode até completar. Você foi presidente do PFL, jovem aos 18 anos, 24 anos você foi eleito vereador assumindo como suplente, né? E aí, formando um direto... teve isso aí, você também se referiu que isso é no sangue, é familiar, esse lado político seu. E formado em Direito, secretário da Indústria e Comércio e secretário da Educação. Fora Indústria e Comércio e Educação, você assumiu outra secretaria, que como agora teve aí a de Gestão Pública? Bem, eu tive, na minha trajetória política, eu iniciei muito jovem, né? Eu, com aproximadamente 18 anos, tinha assumido o PFL Jovem. Foi quando nós assumimos o diretório aqui da cidade. E eu acredito que o sangue político, isso não tenho dúvida, que teve uma influência muito grande dos familiares, né? Meu bisavô, meu tio Arnaldo Maciel, foi prefeito em Belo Jardim, e o próprio desejo. Meu pai nunca atuou na vida pública, as pessoas às vezes pensam que ele foi vereador, mas ele sempre foi muito mais de bastidores. E aí veio o desejo, o sonho. Eu, desde muito criança, acompanhava as campanhas em Belo Jardim, uma delas na época de Júlio e Mendonça Filho como vice de Júlio Alves. Eu era um garoto e sempre ficava embaixo do palanque, na torcida, mas com o desejo de um dia estar em outra posição, estar em cima do palanque. E aí a coisa foi construída naturalmente. Eu, muito jovem, quando terminei a faculdade, o curso de Direito em Recife, antes de concluir, vi a Belo Jardim para concorrer, o meu primeiro mandato como vereador, e durante o curso eu ainda passei aproximadamente um semestre concluindo a faculdade. E foi muito interessante essas idas e vindas, porque nós conseguimos, naquele primeiro momento, ficar como primeiro suplente, e logo em seguida eu assumi a Câmara de Vereadores, passei todo o mandato, os 4 anos, sentado na cadeira de vereador. Foi quando o vereador Cecílio Boy não concorreu mais às eleições, e aí veio Claudiane, e aí eu pude concluir todo o mandato como suplente. E assumi várias secretarias, né? Além da Secretaria de Indústria e Comércio, que foi no meu segundo mandato, assumi posteriormente a Secretaria de Educação, a presidência da Autarquia Educacional do Belo Jardim e, recentemente, a Secretaria de Educação, novamente, e a Secretaria de Gestão Pública. Então, eu tive muita experiência, não só no Legislativo, mas também uma experiência no Poder Executivo. Quantos mandatos de vereadores com esse agora? Eu tenho 4 mandatos de vereador. Um deles, quando eu fui candidato a vice-prefeito, que perdi as eleições, Patrícia foi eleita vereadora, uma das mais votadas, a mais votada do partido, inclusive. Então, minha experiência no Legislativo foram por 4 mandatos.
Muito bem, eu quero dizer a você que está em casa que o blog do Almir Pontes tem a página oficial www.blogdoalmirpontes.com.br e também a página do Facebook, essa que você está nos assistindo, que você pode aí curtir e começa a compartilhar aí essa conversa aqui, essa entrevista aqui com o vereador Wilson Maciel. E também temos lá o canal no YouTube. Essa entrevista, após a entrevista, vai ficar lá no YouTube. Tá certo assim? Vamos lá, vamos compartilhando. Vereador, algumas perguntas eu irei fazer. O senhor também não é obrigado a responder, que de forma democrática. Aquilo que o senhor entender que não deve responder, fica no direito aí de o senhor se posicionar de forma que o senhor ache mais adequado para o senhor. A primeira pergunta é o seguinte, vamos lá para a educação. O senhor falou que foi defensor do piso salarial de professores e foi secretário de educação. Como o senhor vê a educação de Belo Jardim hoje? Bem, a educação, ela sem dúvida alguma, ela tem que ter sequência. Quando há interrupção de governos, e automaticamente às vezes as mudanças de secretários, se não for um que tem um alinhamento e que se construa realmente a ideia de continuidade na educação, os resultados não podem vir. Então eu tive a experiência de ter sido secretário de 2009 a 2011, nós conseguimos avançar bastante naquele período, nós inclusive implantamos, como você se referiu, o piso salarial municipal. Foi quando o professor, a categoria, através de uma lei federal, por direito teria que ser instituído nos municípios o piso salarial, nós fomos mais além. Nós colocamos um piso acima do piso nacional. E aquilo foi, sem dúvida alguma, uma carta de alforria dos professores. A imagem de que professor era uma categoria desvalorizada começou a mudar, porque nós fomos ousados em lançar um piso salarial que pudesse, de fato, valorizar e contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Eu não acredito que possamos construir uma educação pública de qualidade quando o profissional é desvalorizado. Existe uma desmotivação. E aí o primeiro ponto que nós tínhamos que investir era, de fato, na questão salarial. Em seguida foi a melhoria da própria rede. Nós investimos muito na construção de escolas, de sala de aula, fardamento escolar, kit escolar, uma merenda escolar de qualidade. Adquirimos vários ônibus através do convênio com o governo federal para melhorar o transporte dos alunos da zona rural. Acabamos o pau de arara, que era uma prática muito comum no município. Era o Toyota que não tinha a menor condição, que era aberto, ele transportar o nosso aluno. Investimos nas formações dos professores das funções administrativas. Investimos na formação do motorista que transportava os alunos. Então, foi uma sequência de ações que, de fato, fizeram com que a educação do Belo Jardim ela pudesse avançar. Mas é muito importante que essa ideia seja não só de investimento no quadro de funcionários, mas também no material pedagógico. Nós investimos muito aí no material chamado Alfabeto, que era um material pioneiro, inclusive cidades como a Petrolina e Sobral, no Ceará, investiram e tiveram um resultado muito positivo nos seus índices, principalmente do IDEB. Foi quando nós investimos praticamente R$ 1,5 milhão de reais na compra desse material para que pudéssemos realmente fazer com que Belo Jardim fosse referência na nossa região em relação aos nossos índices. A situação da faculdade da AEB, quando foi secretário, por que não resolveu? Não tinha carta branca para o assunto? A AEB eu conheço bem de perto a situação de lá e tenho inclusive um grande carinho. Ali eu passei praticamente 3 anos como presidente. Foi uma instituição que foi fundada, inclusive, por um tio meu, que contribuiu bastante naquela época para o engrandecimento da nossa região. A faculdade ela conseguiu formar grandes quadros, não só no nosso município, mas em todo o estado de Pernambuco. Nós temos um quadro de professores ali que não tem diferença de qualquer instituição privada ou instituição pública de qualidade. O grande problema da AEB é um problema que vem se arrastando há muitos anos. Eu, quando assumi a presidência, fui para o enfrentamento realmente de uma crise que já vinha aparecendo e sinalizando. Todos os presidentes que nos antecederam passaram por momentos de muita dificuldade
Então, o que eu percebi que o que tínhamos que fazer de imediato ali para salvar a faculdade naquele momento era investir nos bacharelados. A faculdade tinha uma característica muito de licenciatura, investindo nos cursos de matemática e biologia, e nós tínhamos que mudar um pouco do foco. Eu via que as faculdades privadas elas estavam arrodeando o nosso município, inclusive com a abertura de outras faculdades na cidade, à distância, e que a concorrência era uma concorrência muito desleal. Então nós mudamos o foco, trouxemos os bacharelados naquele momento para a nossa instituição, como o curso de psicologia, o curso de educação física, o curso de ciências, engenharia de produção e ciências contábeis. Então foi uma construção demorada para que nós pudéssemos mudar um pouco daquela situação da instituição. Fizemos um ajuste na máquina administrativa. A faculdade ela tinha, dentro da própria autarquia, duas faculdades, que era a faculdade de enfermagem e a faculdade de formação de professores, com 2 custos. Nós unificamos, criando a faculdade do Belo Jardim, para cortar justamente despesas, vislumbrando que a situação das autarquias, não apenas de Belo Jardim, mas de todo o estado de Pernambuco, as 13 autarquias, iam para um enfrentamento muito difícil em relação à permanência do seu alunado. Nós vimos que eu tinha, na época, 1.800 alunos entre a graduação e a pós-graduação, e era necessário fazermos ajustes. Então, hoje eu sinto que a faculdade ela diminuiu o quadro de alunos, o que tem se conversado muito conosco, que caiu de aproximadamente 1.800 alunos para 1.300, o que dificulta bastante a manutenção e a preservação da instituição. Mas cabe ao Poder Público Municipal incentivar, fazer aportes necessários para que possamos conseguir enfrentar essa crise, que é uma crise que já vinha construída no passado, mas ir para esse enfrentamento. Eu acho que a partir de agora, o olhar tem que ser muito mais diferente. A faculdade ela precisa ter um olhar como um patrimônio do município. Eu não tenho dúvida que a gente vai enfrentar junto essa crise que vem abatendo a nossa instituição, mas também fazendo os ajustes que a instituição precisa, o zelo que ela precisa, mas que possamos dialogar e construir isso junto com a categoria. Então a questão da EB ela é uma questão que já vem ao longo do tempo aí, todos os presidentes que nos antecederam com dificuldades, mas é uma instituição que merece o nosso respeito, merece ter uma atenção diferenciada. Eu não tenho dúvida que o novo presidente terá um olhar para que os problemas, principalmente em relação à folha de pagamento, sejam resolvidos. É necessário ter um olhar, a partir de agora, de gestão. Todos os outros que passaram tiveram a sua contribuição, e aí assume agora o novo presidente da EB com a missão de resolver os problemas pontuais para que a gente tenha a nossa instituição como referência, assim como sempre foi dentro do estado de Pernambuco. Nós sabemos da dificuldade, são 13 autarquias no estado de Pernambuco, boa parte delas com problemas sérios. Nós temos ainda uma situação aqui em Belo Jardim que não é tão grave quanto as outras, mas é importante essa sensibilidade para se resolver o problema a partir de agora. Muito bem. Vereador Wilson Maciel, pré-candidato a prefeito pelo PTB em Belo Jardim. Eu quero lembrar você que esse programa Café com Pontos tem o patrocínio especial da Mercearia Celos, ali na antiga Siqueira Campos, próximo da prefeitura, e também aqui do Hotel La Casana, onde a gente estamos aqui fazendo esse programa de hoje. Quem mais critica a educação na atual administração na Câmara é o presidente do PSB de Belo Jardim, o vereador Nilton Senhorinho. Como é que o senhor vê essas críticas do vereador? Não, eu acredito que está dentro do papel dele como parlamentar. Ele já teve a oportunidade de ser secretário de Educação, mesmo durante um pouco espaço de tempo. Foi muito curta a sua passagem. Eu não acredito que se faça educação de qualidade sem o desejo de continuidade. Então, eu respeito as posições como parlamentar, faz parte do processo democrático e de construção da qualidade da educação. Então, é importante que ele pontue, até porque precisamos avançar, e toda ideia, tudo que a Câmara se discute, é importante que serve como balizamento para o Poder Executivo. É importante essa discussão, faz bem para a construção da educação pública. O senhor disse que o vereador passou pouco tempo na secretaria. Isso significa que ele não tenha
condições de falar da educação atual? Não, eu acho que a educação, cada um que passou teve a sua contribuição. E as contribuições, não tenham dúvida que, em alguns pontos, houveram avanços, mas o fato dele ter sido exonerado talvez tenha sido porque ele não correspondeu à necessidade naquele momento do prefeito que estava à frente do Poder Executivo Municipal. Muito bem. Olha, quando o senhor assumiu a Secretaria de Gestão, o senhor pegou uma secretaria endividada, não deu para atualizar as finanças da Prefeitura nesse período que o senhor passou como secretário? Olha, eu assumi a secretaria num curto espaço de tempo aí, nós passamos apenas 6 meses, mas conseguimos equilibrar a gestão do município, colocando como prioridade a folha de pagamento, os encargos sociais, assumimos com algumas dificuldades pontuais, tendo em vista o momento que os municípios vinham passando. A receita do município ela oscila muito mês a mês. Nós tínhamos uma folha linear e uma receita que sempre oscila, então é muito difícil trabalhar o planejamento na gestão. Mas conseguimos colocar a folha do aposentado e pensionista dentro do 5º dia útil, conseguimos pagar a folha do efetivo dentro do 5º dia útil e ao sair nós deixamos a folha do contratado pago dentro do mês e garantindo que mantivéssemos obras que fossem fundamentais e outras que não eram necessárias naquele momento, que pudéssemos realmente segurar um pouco e colocar como prioridade os investimentos, não só em folha de pagamento, mas nos serviços essenciais, como a saúde, a educação, a assistência social. Muito bem. O prefeito trocou o comando da EB. O senhor acha que isso resolve o problema da faculdade? Olha, eu acho que a chegada do novo presidente, ela oxigena a instituição. Jair Fernandes, foi vereador, tem uma experiência em gestão, ele inclusive faz formação de gestores aí, formado em administração, vai ter um olhar técnico para a instituição, é necessário, nesse momento, passar por uma modernização dos serviços. Eu acredito que ele vem com um olhar muito mais de fazer gestão nesse momento. Todos que antecederam ali tiveram uma participação especial, mas o fato dele chegar agora com esse olhar de mudança, eu não tenho dúvida que ele vai fazer uma boa gestão ali. Vereador Wilson Maciel, pré-candidato a prefeito pelo PTB aqui de Belo Jardim. Vereador, hoje eu tomei conhecimento que a educação de Belo Jardim, eu fiz várias críticas e fiz lives sobre esse assunto, que era a falta das aulas para a rede municipal de ensino, e aí disse que a videoconferência me parece que chegou, isso é fato concreto? Exato, a Secretaria de Educação sinalizou que a partir de hoje iria disponibilizar essa plataforma para os professores e para os alunos, para que a gente possa avançar em relação à nossa educação. Nós não sabemos qual a data que será o retorno das aulas da rede pública e rede privada, mas era necessário que o município avançasse. Eu, particularmente, vejo com algumas restrições em relação a essas plataformas, porque a gente talvez crie um desequilíbrio na rede, mas é importante que, como houve a construção pela Secretaria de Educação e houve a construção junto com o sindicato e o Conselho Municipal de Educação, talvez essa tenha sido a melhor alternativa para, nesse momento, enfrentar a ausência do aluno em sala de aula. Eu não tenho acompanhado efetivamente como tem sido construído isso, mas torço e acredito que é a melhor forma de se chegar até os alunos. Muito bem. O vereador Gilvando Estrela tem intensificado com a fiscalização nos bairros, na saúde, colocando nas redes sociais como ver essas postagens do vereador Gilvando Estrela, que tanto publica nas redes sociais uma certa fiscalização do poder público de Belo Jardim. Eu tenho uma relação de respeito como parlamentar em relação ao vereador Gilvando Estrela. Faz parte do papel dele esse acompanhamento da saúde. A saúde todos os dias ela tem que avançar e melhorar. É necessário que possamos investir cada vez mais, principalmente a partir do próximo ano, em equipamentos modernos. Cabe à oposição, de fato, buscar a construção ou a desconstrução do que está sendo feito, porque estamos num período de pré-campanha
e não pode se esperar de oposição elogio. Dificilmente iria acontecer isso. Isso é uma coisa que, infelizmente, faz parte do jogo político, mas o vereador atua da forma que pode e nós mostramos, de fato, o que tem sido construído por Uriel, por todos os secretários que antecederam, que é uma gestão da saúde boa. Hoje eu não vejo tantas críticas. As críticas são pontuais em relação à saúde, atendimento de emergência, a estrutura que foi montada para receber os pacientes do Covid. Tudo tem correspondido de acordo com a necessidade. Agora, nós temos que ter um olhar cada vez mais profissional para o atendimento das pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde. O senhor, em uma entrevista que eu assisti, o senhor disse que o município está preparado para a pandemia, mas algumas críticas surgem ao longo do tempo. Que estrutura é essa que o senhor se refere tanto? Bem, o município, o secretário Uriel Campelo, tem atendido às exigências da Secretaria Estadual de Educação. Chegou um recurso de aproximadamente R$450 mil aí, que foi investido no leito de retaguarda, que é justamente para receber os pacientes que vêm de outras unidades, como a de Caruaru, para que tenham um acompanhamento. Mas ele anunciou que iria comprar 3 ambulâncias. Exato. Na verdade, esse recurso que chega para o investimento em leito de retaguarda não é para compra, de fato, de ambulância. Foi um outro recurso que chegou para o combate ao Covid, que aí cabe a compra de ambulâncias. Esse, especificamente, dá para 3 meses, praticamente, com a folha de pagamento e para a montagem da estrutura. Foi correspondido, assim como a utilização e a destinação desse recurso. As ambulâncias virão, é uma forma de contemplar a zona rural, mas não especificamente com esse recurso do Covid, que foi para investimento no leito de retaguarda. É um avanço significativo para a zona rural, 3 distritos que irão receber 3 ambulâncias novas e atende à necessidade, de qualquer forma, para um paciente que precisa utilizar daquele serviço. Vereador Wilson Maciel, o governo federal está liberando aí bilhões de reais para Estado e municípios. Isso para salvar os municípios e estados de um abismo financeiro. Belo Jardim vai respirar com esse dinheiro? Belo Jardim ainda não recebeu essa cota parte em relação à recomposição de ICMS. Na verdade, a ideia que as pessoas têm é que é um recurso extra. Esse recurso não é extra, é um recurso de percas que o município vem sofrendo, todos eles, assim como os estados, com o fechamento do comércio. É natural que com o fechamento do comércio a gente consiga, houve uma diminuição das receitas, a gente vê uma indústria como a indústria Moura, é lógico que houve uma diminuição da venda de bateria, indústrias de grande e pequeno porte, o comércio fecha, todos nós sentimos. O ICMS é um dos impostos que, dentro desse contexto, ajudam na receita dos municípios. Então, eles estão fazendo uma recomposição do que vem sendo perdido ao longo dos meses aos municípios. Então, é um dinheiro bom, que chega num bom momento, mas que precisamos priorizar principalmente a questão de folha de pagamento e os principais fornecedores, assim como a questão da saúde e os serviços essenciais do município. A gente tem um oferecimento da mercearia Celos, né, todo tipo de queijos, bebidas, salgados, ali na Segre Campos, próximo da prefeitura, e também do Hotel La Casana, aqui onde você vem se hospedar e conhecer realmente o cartão postal de Belo Jardim. Ao sair da Secretaria de Gestão, o senhor deixou com mais saúde ou o quadro clínico não melhorou? E nós tivemos vários desafios lá, porque durante um curto espaço de tempo nós teríamos que mostrar de fato o resultado, né? A expectativa das pessoas era que nós pudéssemos realmente avançar. E a prioridade, a determinação que houve do prefeito foi que colocássemos a folha em dias. Então nós conseguimos construir aí o pagamento da folha do efetivo aposentado e pensionista dentro do 5º dia útil, pagando até dentro do mês em alguns momentos. Conseguimos garantir o 13º do quadro efetivo e de contratado dentro dos prazos, mas eu acredito que, infelizmente, não é fácil trabalhar planejamento na gestão. Eu acredito que nós tenhamos deixado uma secretaria mais enxuta, uma secretaria com planejamento a ser seguido. Infelizmente, a Secretaria de Gestão Pública enfrentou agora essa dificuldade na queda de receita, o que desestabiliza muito a questão da gestão financeira do município. Mas eu não tenho dúvida que nós resolvemos naquele momento os problemas pontuais que haviam a necessidade de serem resolvidos.
Na sua opinião, qual a diferença do governo Hélio para outros governos que o senhor fez parte? Almir, eu, na verdade, avalio que todos eles tiveram uma contribuição, cada um tem um perfil na gestão. Eu não gosto de fazer comparação de um com o outro, porque cada um teve um olhar para um setor, ou tinha uma ideia. Um tocou obra, outro tocava questões mais do básico. Então, cada um teve o seu perfil. Eu acho que cada um deu a sua contribuição ao município, e eu prefiro ver a cidade a partir de 2021, que pode ser feito. O que passou, eu acho que é uma página virada, e aí a gente tem que ir para esse enfrentamento a partir do próximo ano. Vocês estão aí assistindo o Café com Almir Pontes, na página do Facebook, do blog do Almir Pontes. A sua opinião, onde anda o prefeito Hélio dos Terrenos? Essa pergunta, vereador, estou fazendo porque a oposição tem criticado muito, inclusive aprovaram um pedido por unanimidade aí do afastamento do prefeito. Como é que o senhor vê essa cobrança da oposição dizendo que o prefeito não aparece? Não, eu acho que essa cobrança é natural. Nós estamos aí praticamente num período pré-eleitoral, se as eleições forem mantidas para o dia 4 de outubro. Ele permanece na cidade, e eu particularmente vejo como uma pessoa que mora em Belo Jardim e que está permanente na cidade. É lógico que no período de pandemia ele ficou recluso por alguns dias aí, mas tem mantido todas as atividades administrativas de despacho com secretários, conversando com vereadores de forma individual. Ele não está nesse enfrentamento, nessa linha de frente de rua, mas a rotina administrativa tem sido mantida. Tem sentido esse pedido de afastamento? Não, eu não vejo a menor possibilidade, até porque foi através de um requerimento apresentado pelo vereador. Não cabe, até porque durante esse período o prefeito comprovadamente tem mostrado que estava na cidade assinando os despachos. Isso não tem a menor fundamentação de um pedido de afastamento pela ausência. Você justificar que está ausente por 15 dias, eu acho que não cabe. Eu acho que a discussão é muito mais eleitoral do que de cunho administrativo. A oposição também tem batido muito, com muitas críticas fortes e denúncias contra o prefeito. Como o senhor vê essas críticas da oposição? Não, o Hélio, de qualquer forma, é o alvo, né? O alvo durante muito tempo, praticamente esses 3 anos de gestão, infelizmente com muitas dificuldades em relação à comunicação, de mostrar o que foi feito na cidade. É natural que quando vai se afunilando o processo eleitoral, ele como prefeito é quem sofre mais ataque. Eu já vi isso com os outros prefeitos que o antecederam. Essa desconstrução da imagem do prefeito é feito sempre com mais força do que quem está na oposição. Então, o próprio processo administrativo deixa essas brechas e cada um faz o seu jogo político. Hélio talvez não seja diferente dos outros em relação a essas cobranças que tem sofrido por parte da oposição. O senhor arriscaria fazer uma análise dos outros pré-candidatos a prefeito? Uma relação que nós mantemos sempre foi uma relação de cordialidade, de respeito. Eu, particularmente, quando assumi a pré-candidatura, eu assumi, mas com o desejo de fazer uma política diferente, não voltar àquela velha política de ataques pessoais, nem utilizar de armas como fakes ou blogs ou sites aí que não estão credenciados ou passam a ser anônimos. Eu prefiro ter a imagem do debate, de uma discussão produtiva em torno da cidade, do que pode ser feito para que a cidade continue crescendo, uma discussão mais positiva. Eu deixo os dois pré-candidatos para a própria população avaliar o que é melhor. Vereador Wilson Maciel, por que o senhor aceitou ser pré-candidato a prefeito? As críticas nas redes sociais, diante da administração atual, te ilumina para pensar positivo para o amanhã? Almir, esse desejo, na verdade, é um desejo de criança, né? Eu me alimentava desse sonho, eu militei durante muito tempo
em 2 grupos políticos aqui em Belo Jardim, mas chega a hora que a gente tem que estar em outro posicionamento dentro do jogo de xadrez. Esse desejo é um desejo não apenas meu, mas é um desejo de uma geração, é um desejo de muitos que acompanhavam, é um desejo daqueles que sonham que nós possamos construir uma cidade cada vez melhor. A partir de 2021, a gente tem que trazer para a cidade experiência de ações positivas no âmbito da administração privada, experiências exitosas de outras prefeituras, para que a gente possa construir uma cidade diferente. Eu não tenho dúvida que isso me alimenta diariamente, me motiva sabendo que ainda temos que vencer muitas barreiras dentro da cidade. Nós temos que vencer o básico, o que é fundamental muitas vezes, é cuidar do saneamento, cuidar de uma saúde pública eficiente, de uma educação onde o olhar para o aluno seja cada vez mais presente. Então, me alimentou tudo isso sabendo que nós podemos fazer uma gestão diferente, uma gestão com equilíbrio financeiro, uma gestão com quadro técnico, para que possamos construir e vencer as barreiras que estão aí impostas do pós-pandemia, que vai ser o grande desafio para os próximos prefeitos. Muito bem, blog do Almir Pontes, página do Facebook, Café com Almir Pontes, e aqui o vereador Wilson Maciel, da cidade de Belo Jardim, pré-candidato a prefeito pelo PTB. Vereador, quais são os seus projetos, caso venha a ser eleito, principalmente na saúde e educação? São 2 secretarias importantíssimas, né? São 2 pastas as maiores do município, maior número de alunos, maior número de pessoas que utilizam os serviços do SUS. Então, são secretarias que, de fato, desde a Constituição de 88, deu uma abertura muito grande e colocou como um serviço essencial. Então, nós temos desafios, ainda não conseguimos vencer algumas barreiras, mas eu acredito, principalmente na área da saúde, nós temos que fazer muitos investimentos em equipamentos de ponta para que possa resguardar e garantir o direito fundamental a todo cidadão, que é uma educação e uma saúde pública de qualidade. Nós temos aí que destravar alguns projetos que estão em andamento. Eu tomei conhecimento que tem uma emenda de aproximadamente 20 milhões de reais para a construção de um novo hospital. Isso tem que caso exista, que possamos construir um hospital à margem da BR, que dá mais acesso à chegada e à sua saída de ambulâncias. E, no futuro, discutir a necessidade realmente de transformar onde hoje funciona o hospital, isso é uma discussão que cabe no momento certo, transformar num grande centro administrativo para que possamos diminuir o número de secretarias com prédios locados ou transformar aquilo ali num grande centro de referência educacional. Então, são discussões que cabe, temos que garantir o fardamento ao nosso aluno, ao kit escolar, uma merenda pública de qualidade, o transporte mais digno. Então, temos que rever muitas práticas a partir do próximo ano. Muito bem, uma discussão agora polêmica, que é a questão do vice na sua chapa. O Uriel Campelo e o Cícero Nunes deixaram suas secretarias, né, os cargos de secretários, para concorrerem a um espaço na política. Algum desses é seu vice-prefeito na chapa? Ou como vai ser a escolha dessa união aí, desse vice-prefeito para a sua chapa majoritária? Bem, nós temos 2 grandes nomes, todos 2 com um perfil muito bom. São 2 tratores para trabalhar dentro da gestão pública, Almir. Eu vejo o Cícero aí, um cara que não tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Uma secretaria difícil, porque é o esgoto estourado, é a lâmpada queimada, é a capinação, é a pintura de meio fio. Tem que se preocupar com toda a infraestrutura da cidade. E a saúde, que é onde está realmente a necessidade mais urgente. O pai de família, quando chega no hospital, ele quer ser atendido de imediato, quando está com seu filho ali nos seus braços. Então, nós precisamos, e eu vi que todos 2 avançaram bastante dentro das suas secretarias, mas eu acho cedo, eu acho ainda prematuro a gente discutir a questão de nomes para uma chapa de vice. Nós temos grandes nomes filiados ao nosso partido. Isso é uma discussão que cabe junto ao grupo mais na frente, junto com os deputados, com o prefeito, que cabe ouvindo através de alguma pesquisa que possa sinalizar um nome que seja adequado para compor a chapa, inclusive da própria oposição, como tem sido dialogado com vários nomes.
Muito bem. Sintra Galvão apoiou Hélio dos Terrenos para prefeito. Depois saiu do grupo. Já que o senhor está falando aí que tomou pulso e está no comando político do grupo, o senhor vai buscar esse apoio de Sintra Galvão para a sua campanha? Uma coisa muito interessante, que quando eu assumi, houve o convite por parte do grupo para que eu fosse para um enfrentamento da nossa pré-campanha, o prefeito deixou muito aberto, inclusive deixando essa possibilidade da construção de vários nomes para integrar a nossa conjuntura e o nosso processo eleitoral. Eu não tenho dúvida que, se for necessário, e como assim vamos fazer, nós estamos num processo de reconstrução de nomes. Eu não tenho dúvida e não me hesitarei em procurar pessoas do perfil e do quilate de Sintra Galvão e sua família. Foi um homem que deu uma grande contribuição ao município, tem um legado aqui dentro da nossa cidade. Nós sempre militamos em grupos opostos, mas o respeito e a admiração, não tenha dúvida, que é um grande quadro que possa fazer com que a nossa cidade, através de uma composição de nomes, possamos trabalhar a partir de 2021. Caso venha a ser prefeito, como o senhor vai montar a sua equipe administrativa? O senhor vai analisar pelo lado técnico ou lado político? Olha, isso é uma decisão que nós temos que avaliar, porque existem secretarias que são secretarias mais de cunho político. No caso, uma secretaria de governo é uma secretaria que é importante ter uma identificação com o quadro político. Mas temos secretarias que são extremamente técnicas. O que nós precisamos fazer é uma reorganização do nosso secretariado, incorporar algumas secretarias a outras, fazer um ajuste administrativo na nossa máquina e garantir o bom funcionamento da administração. Uma secretaria como uma secretaria de gestão pública é uma secretaria técnica. Então nós precisamos procurar um quadro com aquele perfil. Uma secretaria como a Secretaria de Educação, o importante é que seja um quadro técnico. Nem sempre, quando é uma pessoa da área, às vezes acontece da coisa fluir, né? Então nós temos grandes quadros dentro do contexto do município, que pode, inclusive, somar numa composição e no quadro. Nós temos grandes quadros, inclusive da iniciativa privada, que vão poder estar compondo, junto com outros quadros da cidade, e compor aí o nosso secretariado. A gente está conversando com o Wilson Maciel, vereador e pré-candidato a prefeito pelo PTB de Belo Jardim. Ou você pode acessar o blog do Almir Pontes, www.blogdoalmirpontes.com.br, ou vai lá, página do Facebook, como a gente está fazendo essa transmissão, vai curtir a página, compartilha aí a nossa transmissão, e também no canal do YouTube. Aproveita e te inscreve no canal do YouTube, com apoio especial da Mercearia Celos, ali na antiga Segueira Campos, próximo à Prefeitura, e também o Hotel La Casana, que hoje está dando esse espaço para a gente. Vereador Beto de Lulão de forma bem democrática, se filiou ao PT e diz que é candidato a prefeito. A perca de Beto foi uma falta de diálogo no grupo? Veja bem, eu acho que vai mais da questão do desejo pessoal, e isso a gente não pode inibir ou coibir a satisfação e o desejo de que cada um se alimenta de ir para uma pré-candidatura. Beto é uma pessoa amiga nossa, uma pessoa que eu tenho um carinho, a gente conviveu durante um curto espaço de tempo, mas uma pessoa de uma opinião muito forte, eu tenho uma relação de respeito a ele. Então eu acredito que não é por falta de diálogo, eu acho que é muito mais pelo desejo pessoal de cada um, de que se alimenta, e é importante, dentro desse processo, a gente construir vários nomes aí para prefeito, para que as pessoas tenham uma opção. Quanto mais candidatos, mais opções a cidade terá de escolher o seu gestor. Eu acho que isso engrandece esse processo eleitoral. Muito bem. O senhor sabe das barreiras que vai enfrentar, né, daqui para frente. O senhor acredita na vitória? Eu não tenho dúvida, Almir, que ao assumir essa pré-candidatura, nós, quando trabalhamos e confiamos, e antes de tudo eu entreguei essa decisão a Deus, eu entreguei para que, se fosse para o bem da nossa cidade, que essa base fosse construída de uma forma muito sólida.
eu tenho buscado durante dias e noites aí, me alimentado do desejo de trabalhar cada vez mais pela cidade. Eu vou construir isso de uma forma muito segura, de uma forma que a gente possa alimentar, não um sonho pessoal meu, mas alimentar um sonho de uma geração, de uma cidade que precisa e que necessita vencer demandas que são essenciais. Nós temos que zerar algumas pautas aí, a exemplo, pautas de saneamento. Nós temos que buscar parcerias com a iniciativa privada, buscar a geração de emprego e renda para o município, para fazer com que a coisa, a partir do próximo ano, a cidade cresça, e aí sim eu vou poder responder pela nossa gestão e ser cobrado. Muito bem, mesmo convivendo com acertos e erros, críticas e elogios, o senhor acredita que a população do Belo Jardim vai eleger o senhor prefeito? Eu acredito, eu entrei nessa como uma alternativa dentro desse processo, porque eu acredito nesse projeto. É um projeto que ele tem uma sustentação, é um projeto que ele tem um desejo de que possamos construir uma cidade melhor. Aqui não é um desejo pessoal meu, eu não sou candidato de uma pessoa, eu sou candidato de uma cidade que almeja que possamos acertar, que a gente possa construir essa cidade, uma cidade moderna, uma cidade com um olhar para as pessoas. Não adianta a gente construir números e esquecer das pessoas, que possamos equilibrar a gestão do município e assim avançar. Eu, quando fui para esse enfrentamento e assumi essa responsabilidade de ir para uma campanha, eu assumi acreditando na nossa vitória, porque ela, antes de tudo, é uma vitória que está entregue nas mãos de Deus. E todos os dias eu me alimento disso. Quando eu boto os pés no chão, eu entrego meu dia nas mãos de Deus, e Ele tem me dado uma força fora do comum para mim, para essa luta. O senhor tem insistido nas conversas de bastidores com algumas lideranças, alguns políticos, de outros grupos políticos, no objetivo de somar, né, para as eleições deste ano? Olha, eu parto do pressuposto que eleição se ganha unindo forças. Nós não podemos construir uma campanha exitosa, vitoriosa, sem agregar pessoas que vão somar, inclusive no futuro, com a nossa gestão. Então, nós estamos aí trazendo várias pessoas que acreditam no nosso projeto político e acreditam que os destinos da cidade serão melhor conduzidos a partir de janeiro por minha pessoa. Então, eu tenho construído essa relação de pessoas que militaram no grupo, que não estavam mais. Eu tenho buscado com muita humildade conversado. Tenho construído com pessoas da oposição que não acreditam no projeto político deles, porque acreditam que é um projeto muito mais de retomada de poder e pessoal do que um projeto de melhoria para a nossa cidade. Então, diariamente a gente tem recebido adesões de pessoas que vão se mobilizando e acreditam que nossa campanha vai ser uma campanha com muita fé, com muita força e um foco na vitória. Então, eu tenho construído diariamente essa relação em busca de pessoas que irão somar a partir de janeiro. Na verdade, essa articulação nos bastidores, isso significa que a qualquer momento pode ter novas adesões e novos fatos, né, na política. O seu eleitor, ele pode aguardar que é possível ser revelado aí a qualquer momento novas adesões à sua candidatura? Exato, nós estamos diariamente conversando com alguns atores que estão no quadro de oposição e que estão com o desejo de ou retornar ou construir esse novo momento. Nós estamos trabalhando diariamente para a construção das unidades dos grupos, de alguns grupos que nós temos interesse e que acreditamos que a sua vinda não será apenas para ganhar uma eleição, mas a sua vinda vai ser para nos ajudar na construção da nossa cidade. Ganhar a eleição é um passo, mas é importante, antes de tudo, que a gente possa, a partir de janeiro, ter esse time unido e trabalhando em benefício da nossa cidade. Eu tenho conversado com muitos atores aí, e a qualquer momento nós anunciamos. Isso é uma construção diária, mas também nós não temos pressa. Tem um ditado que diz: quem tem tempo não tem pressa. Então eu prefiro, com muita cautela, a gente ir trabalhando para, na hora certa, nós termos alguns resultados positivos. Muito bem, foi essa entrevista maravilhosa com o vereador Wilson Maciel.
pré-candidato a prefeito pelo PTB de Belo Jardim. Eu quero agradecer ao vereador pela atenção que teve com a gente. Agradecer a você que esteve ligado com a gente até agora na página do blog do Almir Pontes. E dizer que este programa vai acontecer nas segunda e sexta-feiras. Sexta-feira, mais um convidado no Café com Almir Pontes. Certo? Fique ligadinho com a gente. Curta a nossa página. Se inscreva lá no canal do YouTube. Ou também vá lá na página oficial www.blogdoalmirpontes.com.br. Um forte abraço para você. Lembre-se, esta guerra do Covid é nossa. Este Café com Almir Pontes é justamente para a gente trazer essa discussão, discutir, procurar saídas para o seu município. E aguarde que em breve eu estou no seu município. Tá bom? Um dia a gente está aqui em Belo Jardim, outro dia eu estou no seu município. Segunda e sexta-feira, 7 da noite, o compromisso é com a gente, no blog do Almir Pontes, 7 da noite, na página do Facebook.